Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos de segunda-feira, 29 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de sábado. E na lista estava o Beck Dortmund contra o Hertha e bateu. A equipe do Dortmund venceu por 1-0, marcou o gol aos 32 minutos do primeiro tempo. Ainda pela Bundesliga estava na lista o Bayer Leverkusen contra o Mainz e não bateu. A equipe do Leverkusen atropelou o Mainz, venceu por 3-0, abriu o placar aos 29 minutos, aos 39 fez 2-0 e aos 41 minutos fez 3-0. No segundo tempo, a equipe do Leverkusen teve dois jogadores expulsos aos 77 e nos acréscimos, mas a equipe do Mainz não conseguiu nem o gol de honra. O Union Berlim atropelou o Schalke fora de casa por 6-1 e o Bayern de Munique em casa ficou no 1-1 contra o Borussia Mönchengladbach. E aqui eu só lamento porque eu tinha uma múltipla com o Beck Bayern de Munique com uma odd miserável de 1,18 e foi o único jogo que não bateu. A equipe do Bayern de Munique teve muitas chances, finalizou bastante, muitas finalizações no gol, mas acabou parando no goleiro do Mönchengladbach e a equipe do Bayern não conseguiu marcar o gol da vitória. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A estava na lista o over mais de 2 gols no jogo do Coritiba contra o Avaí e não bateu. A equipe do Coritiba venceu por 1-0, marcou o gol aos 79 minutos e depois desse gol ainda teve boas chances de sair pelo menos mais um gol, teve bola na trave, mas a partida terminou mesmo nesse 1-0. Também estava na lista o Fluminense contra o Palmeiras e bateu. A equipe do Palmeiras abriu o placar aos 8 minutos com um belo gol do Rony. Aos 38 minutos do primeiro tempo, a equipe do Fluminense empatou o jogo e aí teve muitas chances de gols, principalmente para a equipe do Fluminense, mas a partida terminou mesmo nesse 1-1. E aqui também estava o over mais de 2 gols e não bateu, mas quem fez essa entrada teve a aposta devolvida. Então a lista de sábado ficou aí com 2 acertos, 2 erros e uma que foi devolvida. Quem fez as 5 entradas a punter ficou aí com quase uma unidade de head. Vamos agora para os jogos desta segunda-feira. E nesta segunda-feira tem 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Internacional contra o Juventude. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Internacional nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Internacional venceu 4, empatou 4 e perdeu 2. E a equipe do Juventude nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Juventude tem 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Internacional, vitória do Juventude, vitória do Internacional e vitória do Internacional. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Internacional em casa. Nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. E a equipe do Juventude fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2. Aqui tem tudo para ser um jogo para Beck Internacional. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Internacional na 6ª colocação com 39 pontos e a equipe do Juventude afundado na lanterna do campeonato. Jogando em casa, a equipe do Internacional ocupa a 6ª colocação. Em 11 jogos venceu 6, empatou 4 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Juventude ocupa a 17ª colocação. Em 11 jogos venceu 1, empatou 4 e perdeu 6. Vamos dar uma olhada aqui para ver se tem odd para Beck e Internacional. O Internacional com uma odd abaixo de 1,50, aí eu já não vejo muito valor. Eu acredito até que o Inter deve vencer, o Juventude está muito mal no campeonato, mas é um clássico estadual e com essa odd abaixo de 1,50 eu deixo fora da lista. Também pelo Campeonato Brasileiro tem Corinthians contra o Red Bull Bragantino. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Corinthians nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Corinthians venceu 3, empatou 2 e perdeu 5. E a equipe do Red Bull Bragantino nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Nos últimos 10 jogos, o Red Bull Bragantino venceu 4, empatou 1 e perdeu 5. Os últimos jogos entre eles, vitória do Corinthians, empate, vitória do Red Bull Bragantino e empate. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Corinthians em casa. Nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. E a equipe do Red Bull Bragantino fora de casa nos últimos 5 jogos venceu 1 e perdeu 4. Vamos dar uma olhada aqui na classificação.
A equipe do Corinthians ocupando a quarta colocação com 39 pontos e a equipe do Red Bull Bragantino na 11ª colocação com 31 pontos. Jogando em casa, a equipe do Corinthians ocupa a quarta colocação. Em 11 jogos, venceu 7, empatou 3 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Red Bull Bragantino ocupa a 15ª colocação. Em 11 jogos, venceu 2, empatou 4 e perdeu 5. Aqui eu acredito que é um jogo para lei Red Bull Bragantino. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Corinthians com odd média de 2,08 e a equipe do Red Bull Bragantino com odds bem acima de 3. Colocar o Red Bull Bragantino em lei com essa odd muito acima de 3, eu não vejo muito valor. O Corinthians é um time forte jogando em casa, mas perdeu 2 jogos aí recentes. Eu vou colocar na lista o back Corinthians com uma odd média de 2,08, mas não acredito que seja um back muito fácil aqui não. Campeonato Brasileiro da Série B tem uma partida, Chapecoense contra o Vila Nova. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A Chapecoense nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, a Chape tem 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. E a equipe do Vila Nova nos últimos 5 jogos venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Vila Nova tem 2 vitórias, 1 derrota e 7 empates. O último jogo entre eles terminou 0-0. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos da Chapecoense como mandante. Nos últimos 5 jogos, a Chapecoense venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. E a equipe do Vila Nova fora de casa nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Chapecoense ocupando a 14ª colocação com 29 pontos e o Vila Nova na 19ª colocação com 25 pontos. Jogando em casa, a Chapecoense ocupa a 20ª colocação, é o pior mandante do campeonato. Em 12 jogos venceu 2, empatou 5 e perdeu 5. Jogando fora de casa, o Vila Nova ocupa a 13ª colocação. Em 12 jogos venceu 1, empatou 6 e perdeu 5. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A Chapecoense com odd média de 2,20 e o Vila Nova com uma odd muito acima de 3. Aqui no ao vivo pode ser que dá para trabalhar esse lei Chapecoense, mas é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. La Liga tem 2 partidas, Cádiz contra o Atlético Bilbao. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes, é apenas a 3ª rodada ainda. A equipe do Cádiz perdeu os últimos 5 jogos e a equipe do Atlético Bilbao nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Os últimos jogos entre eles, vitória do Bilbao, vitória do Cádiz, vitória do Bilbao, vitória do Cádiz e vitória do Bilbao. Aqui se tiver odd é um jogo para lei Cádiz, começou muito mal o campeonato. Vamos dar uma olhada nas odds. O Cádiz está com odds aí bem alta, muito acima de 3. Eu vou deixar esse jogo fora da lista para colocar o Atlético Bilbao em back, eu acho um pouco arriscado também. Valência contra o Atlético de Madrid. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Valência perdeu na última rodada para o Atlético Bilbao fora de casa. Estreou com vitória em casa sobre o Girona. E a equipe do Atlético de Madrid perdeu na última rodada em casa para o Villarreal, depois de estrear com vitória fora de casa sobre o Getafe. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético de Madrid, empate, vitória do Atlético de Madrid, vitória do Atlético de Madrid e empate. Vamos dar uma olhada aqui nas odds desse jogo. A equipe do Valência jogando em casa com odds acima de 4. Aqui é um jogo 100% para leitura. Esse time do Atlético de Madrid é um time muito complicado para estar trabalhando em back. Eu vou deixar fora da lista também. Campeonato Português tem 2 partidas. Vitória contra o Casa Pia. É apenas a 4ª rodada ainda. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Vitória nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Perdeu na última rodada fora de casa para o Portimonense. E a equipe do Casa Pia, nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, o Vitória venceu os 2, 1-0 e 3-0. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Vitória como mandante. Nos últimos 5 jogos, são 5 vitórias. E a equipe do Casa Pia, fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. A classificação, a equipe do Vitória ocupando a 7ª colocação com 6 pontos. E a equipe do Casa Pia na 10ª colocação com 4 pontos. Vamos dar uma olhada aqui para ver se tem odd para buscar um back Vitória. O Vitória com odds aí acima de 2. Eu vou colocar na lista o back Vitória com uma odd média de 2,05.
Vizela contra o Gil Vicente, vamos dar uma olhada aqui, mas o Gil Vicente começou muito mal nesse início de temporada. A equipe do Vizela nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Gil Vicente nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Vamos dar uma olhada aqui nas odds desse jogo. Aqui eu acredito que é um jogo mais para leitura. O Vizela jogando em casa com odd média de 2,45 e o Gil Vicente com odd média de 2,80, mas aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. Campeonato Turco tem 2 partidas também, Konyaspor contra o Fenerbahçe. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Konya nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos o Konyaspor venceu 4, empatou 4 e perdeu 2. E a equipe do Fenerbahçe nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 10 jogos, o Fenerbahçe venceu 6 e empatou 4. Os últimos jogos entre eles, vitória do Fenerbahçe, vitória do Konyaspor, vitória do Fenerbahçe, vitória do Konyaspor e vitória do Konyaspor. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Konyaspor como mandante. Nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E a equipe do Fenerbahçe fora de casa nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. Vamos ver a classificação. A equipe do Fenerbahçe na terceira colocação com 7 pontos em 3 jogos. E a equipe do Konyaspor na 11ª colocação com 5 pontos também em 3 jogos. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Konyaspor com odds bem acima de 3, uma odd média de 3,50. E o Fenerbahçe com odd média de 2,06. Aqui eu acredito que dá para buscar esse back Fenerbahçe, mas é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. E no mercado de gols, as odds estão muito baixas, o over 2,5 com odd de 1,60. E também pela Turquia tem o jogo do Besiktas contra o Sivasspor. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Besiktas venceu na última rodada em casa por 4-1. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Besiktas venceu 4, empatou 4 e perdeu 2. E a equipe do Sivasspor nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Sivasspor venceu 2, empatou 4 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles, vitória do Besiktas, empate, vitória do Besiktas e vitória do Sivasspor. Vamos ver os últimos jogos do Besiktas como mandante. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E a equipe do Sivasspor nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 3 e empatou 2. Vamos ver a classificação. A equipe do Besiktas na 5ª colocação com 7 pontos. E a equipe do Sivasspor na 16ª colocação com apenas 2 pontos. Jogando em casa, a equipe do Besiktas venceu os 2 jogos, marcou 5 gols. Jogando fora de casa, a equipe do Sivasspor jogou uma partida e perdeu. Aqui no pré-live eu acredito que é um jogo para back Besiktas. Vamos dar uma olhada aqui para ver se tem odds. O Besiktas com uma odd média de 1,52. É um pouco baixa, mas jogando em casa eu acredito que deve vencer essa partida. Eu vou colocar na lista o back Besiktas com uma odd média de 1,52. Acho que de mais importante para esta segunda-feira no pré-live são esses jogos. Então a lista de segunda-feira ficou aí com back Corinthians, back Vitória de Guimarães e back Besiktas. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.